Continuando, questão de número 551. A mesa da Câmara dos Deputados, ouvidos os líderes partidários, deve designar comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Não é a Câmara dos Deputados. É a mesa da Câmara do Congresso Nacional. É a mesa do Congresso Nacional e não da Câmara. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e estado de sítio. Fiscalização não é mesa da Câmara nem mesa do Senado, é a mesa do Congresso Nacional. 552. Analise as afirmações abaixo. Por favor, pause o vídeo e responda. Gabarito. Letra D, ambos estão incorretos. Vejamos o item 1. Cessado o estado de defesa e o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, bem como responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Está errado porque o artigo 141 diz: cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos seus agentes, executores ou agentes. A responsabilidade continua. E voltando à questão aqui, o item 2, logo que cesse o estado de defesa e o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo ministro da Defesa em ofício ao STF? Não é ao STF. Elas serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. A questão dizia que as medidas serão relatadas pelo ministro da Defesa em ofício ao STF. Nós temos 3 erros aqui. Não é o ministro da Defesa, é o presidente da República. Não é ofício, é mensagem, tema de redação oficial. E não é STF, é o Congresso Nacional. O presidente da República envia mensagem ao Congresso Nacional com a especificação minuciosa de tudo aquilo que ocorreu na vigência do estado de sítio ou defesa, as providências, os atingidos, etc. Próxima questão, 553. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na... Por favor, leia, marque e a gente volta comentando. Gabarito. Questão de 2015, mas muito fácil, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade do Presidente da República. Que era Presidente da República, todo mundo sabia. Agora, hierarquia e disciplina. Base, hierarquia e disciplina. Os militares têm como base a hierarquia e disciplina. Também se aplica aos militares dos estados, a hierarquia e a disciplina. O artigo 142 diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, hierarquia, disciplina e Presidente da República. Questão de número 554. Não cabe impetração de habeas corpus em casos de punições disciplinares e militares. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. O artigo 142, parágrafo 2º, diz isso. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Alguém foi preso por um motivo, uma sanção disciplinar ali de prisão.
não cabe habeas corpus. É lógico que se for uma prisão abusiva, o indivíduo ficou vários meses preso sem motivo, por tortura, por perseguição, caberá sim, mas em regra não caberá habeas corpus em relação às punições, ok? Está no artigo 142, parágrafo 2º. 555. Segundo a Constituição Federal de 1988, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além do que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições, exceto... Qual a resposta correta? O gabarito. Letra D. Um militar, ainda que reformado, não pode estar filiado a partidos políticos. A letra A, olha, está no parágrafo 142, parágrafo 3º, inciso 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República. Ele confere as patentes. E asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformado. Então, quem pode receber essas patentes? Oficiais da ativa, da reserva ou ainda que reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Quem vai usar os uniformes e ter esses títulos são somente aqueles que têm postos militares. Também ninguém quer isso, só é para eles mesmos. Letra B. O militar em ativa que tomar posse em cargo ou emprego público, civil, permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Está correto, está no parágrafo 3º, inciso 2º. Portanto, tomou posse em um cargo inacumulável, ele será, nessa forma aqui, ele será transferido para a reserva. Isso aqui será regulado pela lei, por lei. É ressalvado o caso do artigo 37.16, fala lá das possibilidades de acumulação. Existe 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico, então não impede que o militar, por exemplo, exerça um cargo de professor, se for compatível. Então, tendo essa exceção, deve ser observado. Mas, em regra, se ele for tomar posse em outro cargo inacumulável, ele será automaticamente aqui transferido para a reserva. Letra C. Ao militar são proibidas a sindicalização e greve. Não pode estar filiado a sindicato e também não pode exercer a greve. É vedado ao militar. E a letra D. O militar, ainda que reformado, não pode estar filiado a partidos políticos. O reformado pode. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, enquanto em serviço ativo. A partir do momento que ele está na reserva ou estiver reformado, ele não tem essa vedação, ele pode sim estar filiado. O artigo 102, parágrafo 3º, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além dos que vierem a ser fixados em lei, as seguintes disposições. Inciso 5º. Enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Questão de número 556, uma questão de 2015. Por favor, leia e marque a sua resposta. Então vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, na hipótese de membro da ativa da Polícia Militar de determinado Estado tomar posse em cargo de secretário de Segurança Pública do Governo Estadual, a resposta é... Letra D. Ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Onde que eu encontro isso? Encontro no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 3. Os membros das Forças Armadas são denominados militares e aplicando-se, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 3. Inciso 3º aí. O militar da ativa, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que na administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 6, alínea C, ficará agregado ao respectivo
quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Então nós achamos a nossa resposta. Esse servidor, ou melhor, esse policial militar, ele vai tomar posse como cargo de secretário de Segurança Pública, ele fica agregado ao respectivo quadro, ele vai ficar agregado àquele respectivo quadro e somente poderá permanecer nessa situação, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Merecimento? Não, só por antiguidade. Está de acordo aqui com o inciso 3. Ainda continua o texto, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Questão essa emenda aqui é de 2014, ok? Então, vamos prosseguir. Oficial condenado na Justiça Comum Militar por sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos deve ser submetida a julgamento para que seja decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder o posto e a patente. Certo ou errado? Gabarito. Correto. Isso se encontra no artigo 142, parágrafo 3º, incisos 6 e 7. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato. Ele não é mais digno de ter a patente de oficial, ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente. Cuidado! Em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Então, será julgado pelo tribunal permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Tem que diferenciar isso aí porque já caiu em prova essa questão. 7. O oficial condenado da Justiça Comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, cuidado, já caiu dizendo que é 1 ano, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Portanto, ele foi condenado a pena privativa de liberdade, não importa se é na Justiça Comum ou na Justiça Militar. Então, ele vai perder o oficialato também, ele será considerado indigno do oficialato. Ele vai perder o posto ou a patente, sendo julgado em tempo de paz por tribunal de militar de caráter permanente, ou se for em tempo de guerra, tribunal especial. Tranquilo? Voltando à questão, olha, o oficial condenado na Justiça Comum ou Militar por sentença transitada e julgada, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, de acordo com aquilo que a gente acabou de ver, será submetido a julgamento para que seja decidido se é digno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder a patente. Perfeito. 558. Questão também de 2015. Assinale a alternativa abaixo que contém um direito social que não se aplica aos militares das Forças Armadas. O gabarito é a letra D. Então nós temos salário família, licença paternidade, 13º salário. Com base em que a gente afirma isso? Com base no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8º. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, inciso. Então, todos esses direitos sociais aqui, que você deve dar uma lida depois, se aplicam aos militares, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 6º, a linha C. Também você tem que ler. Agora, nosso gabarito, inciso 8º, 12 e 19. Então, aplica-se. Então, nós temos aqui, olha, salário família é artigo 7º, inciso 12 da Constituição. Licença paternidade, artigo 7º, inciso 19 da Constituição. E 13º salário, artigo 7º, inciso 8º. Então, eles aplicam-se aos militares, ok? Aplica-se aos militares. Dessa forma, não se encontra nesse texto aqui fundo de garantia por tempo de serviço. O gabarito, portanto, é a letra D, já que a questão dizia que não se aplica. Letra D. 559.
Analise a afirmação abaixo. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos e deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de deveres, de compromissos internacionais e de guerra. Certo ou errado? Questão fácil. Isso está correto, pessoal. É o artigo 142, parágrafo 3º. Está faltando aqui o inciso, né? Parágrafo 3º, inciso 10º. Observe que a Constituição não desce a minúcias, não especifica essas peculiaridades das Forças Armadas. Ela remete à lei. Então, a lei será ali nos códigos militares. Então, na lei orgânica ali, e não a lei, ok? E não a Constituição. Então, está de acordo. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade. No caso, por exemplo, se for os militares estaduais, será, portanto, a lei do próprio Estado. Se for militares federais, será a lei federal. Continuando, para encerrar esse vídeo, questão de número 560. Considerando o previsto constitucionalmente acerca do assunto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Gabarito. Letra B, apenas 4 e 5 estão corretas. Então, o que está correto aqui? Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. E 5, os membros das Forças Armadas são denominados militares. Já vimos isso. Letra A, ao militar são permitidas? Não, nós vimos que é vedado a sindicalização e a greve. É vedado. 2, o oficial perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar especial em tempo de guerra. Tribunal especial em tempo de guerra. Tribunal permanente em tempo de paz. Inciso 3. As mulheres e os eclesiásticos ficarão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de guerra, não, em tempo de paz. Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhe atribuir. Isso aqui está no artigo 143, parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeito, porém, a outros encargos que a lei lhe atribuir. Portanto, os clérigos, padres, por exemplo, eclesiásticos, eles ficam isentos, mas devem ter outros encargos que a lei atribuir. E as outras duas estão corretas. Não haverá habeas corpus em relação a punições militares e os membros das Forças Armadas são denominados militares. A gente continua falando sobre esse assunto no próximo vídeo.